gente, tem que gravar, né? Então vamos gravar. Sou pessoa séria. Só que não. Retardado. Ai, gente. Então, oi, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou cantar. Eu tô morrendo de vergonha de fazer esse vídeo, mas eu vi a necessidade de fazer esse vídeo. Há muito tempo eu tô pensando em fazer, pra falar a verdade. Mas tava me faltando coragem, vergonha, porque eu nunca fiz vídeo assim falando. Mas eu vejo a necessidade porque eu vou falar de um assunto hoje que convenhamos que é um pouco delicado. Então, se você está passando por isso, ou se tem alguém ao seu redor que está enfrentando esse problema, eu te recomendo assistir esse vídeo, porque eu vou falar algumas coisas de como que é a gente que tá por, como que a gente se sente estando nessa doença, estando com essa doença. Quero deixar bem claro que eu não sou formada em psicologia, não tenho nenhuma formação nessa área para entender da doença, não fiz nenhum curso nem nada. Tudo que eu vou falar aqui é com base no que eu vivi, no que eu passei e as coisas que eu sei sobre isso, que eu aprendi vivendo. Confesso pra vocês que eu era aquele tipo de pessoa que quando outras pessoas começavam a postar coisas tristes e deprimidas, esse tipo de coisa, eu já falava assim, vem a pessoa fazer drama, gente, oh meu Deus do céu. Quem quer se matar, vai lá na ponte, pula, pronto e morre. Não fica aí falando que vai morrer, que quer morrer e tal. Ficava achando que as pessoas estavam com drama, estavam querendo se aparecer, esse tipo de coisa. Sim, eu era esse tipo de pessoa que julgava as pessoas assim. Mas hoje eu vejo que quem não tá sentindo a dor não é capaz de medir o tamanho da dor. A gente não sabe o que aquela pessoa tá sentindo. A gente acha que a pessoa tá sentindo, mas a gente não sabe, porque quem tá sentindo é ela. Então quem é a gente para julgar? E eu aprendi da pior forma possível isso. Há muito tempo já eu estava me sentindo uma pessoa meio desanimada com as coisas, né? Alguns problemas pessoais, algumas coisas não dando certo. E aí eu comecei a me frustrar, ficava muito triste, não queria mais fazer as coisas que eu sempre gostava de fazer. Comecei a achar que nada ia dar certo e ficava esse tipo de coisa. Até tentava fazer as coisas, mas tipo assim, já não acreditando. E aí do nada eu comecei a ter alguns sintomas, tipo, me dava tremedeira, me dava uma vontade de vomitar, uma tontura e o coração acelerava, eu sentia dor no peito e às vezes me dava uma vontade de chorar sem explicação. Às vezes eu tava assim, em lugar público, nada a ver no meu serviço, e aí vinha aquela vontade enorme de chorar e eu pegava e chorava sozinha, escondida. Quando tinha oportunidade de ir pro banheiro, eu chorar no banheiro, no meu serviço, quantas vezes eu já dei crise de choro no meu serviço. A minha patroa ter que parar tudo que tava fazendo pra vir me acudir, pra vir conversar comigo. Os colegas de trabalho, com aquela paciência toda, né? Tentando, amenizar a situação. E eu começava, quando eu tava em algum lugar, tipo assim, aqui em casa, por exemplo, eu chorava. Aí minha mãe perguntava, você tava chorando? Eu, não tava chorando. Tava com alergia. Eu já até falava com ela antes dela me perguntar, né, que ela ia ver que eu tava com o olho vermelho, eu já falava, nossa Deus, caiu um trem no meu olho, ai meu Deus, a lente tá coçando demais. Eu falava que eu usava lente na época, eu falava que a lente tava coçando, que meu olho tava irritado, que eu tava com alergia, por isso que meu nariz tava escorrendo. Eu falava essas coisas pra tentar mascarar que eu estava chorando. E eu fazia isso no meu serviço, fazia isso nos lugares que eu tava, assim, que eu não queria que as pessoas percebessem. E só que chegou uma hora que tava ao extremo, que eu via assim, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso que alguma coisa aconteça. E eu ficava com aquela coisa, assim, aquele trem ruim, aquele trem que ia me corroendo por dentro, um sentimento ruim. Tipo assim,
era uma coisa muito ruim, porque eu me sentia sozinha, eu não tinha confiança de falar nada pra ninguém, eu ficava segurando as coisas pra mim, e era muito ruim, não tem nem como explicar. E aí, até que um dia, uma colega minha, ela percebeu que eu tava assim, ela tava sentada do meu lado, ela percebeu que eu tava assim, já vendo o que tava acontecendo há alguns dias. Aí ela falou pra mim, Tainara, eu vou te enviar um número aqui no WhatsApp, entra em contato, vai ser bom pra você. Aí ela me mandou no WhatsApp o contato da psicóloga dela, que hoje é minha psicóloga. E eu tava tão desesperada naquela hora, tão desesperada, outras pessoas até tinham me falado de psicólogo e tal, mas eu não queria aceitar. Porque pra mim, eu era uma pessoa que estava todo dia na igreja. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Como que eu ia falar com... Eu sabia que eu estava com quadro depressivo, mas eu não queria aceitar. Eu pensava, como que as pessoas vão falar, Tainara com depressão? Mas a Tainara tá todo dia na igreja. Tainara participa de tudo que tem na igreja. Tá sempre rindo a Tainara. Não, ela não pode estar com depressão. E eu me sentia falsa por eu estar cantando para as pessoas, sua vitória vai chegar, tem esperança. E eu não tá sentindo aquilo, entendeu? Eu tá toda ao contrário. Eu não acreditava que vitória ia chegar, não acreditava que tinha esperança. Para mim aquilo ali era o fim e acabou. E eu achava assim, eu não queria aceitar aquilo. Tipo assim, não posso estar com isso, eu não queria aceitar. Mas aí naquele momento eu tava tão assim, meu Deus, desesperada, que eu peguei na hora que ela me mandou o contato, eu já mandei uma mensagem para tentar ver, para marcar uma sessão para mim. Aí, depois eu comecei o tratamento, né? Fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Aí comecei o tratamento com a psicóloga, né? Acompanhamento. Tive que ir para psiquiatra. Aí comecei a tomar medicamento. Foi muito difícil para mim aceitar que eu tinha que tomar medicamento, porque eu tinha a mente muito fechada e eu achava que para ir em psiquiatra eu tinha que ser doido. Não é, gente. Não é. A gente tem que estudar as coisas, né? Eu achava as coisas assim, nem sabia das coisas e já ficava criando um preconceito. E aí eu comecei a fazer o tratamento. E mesmo durante o tratamento, não foi de uma hora para outra, ela ficou boa. Não foi. Quando eu estava no tratamento, eu lembro que eu ficava postando frases no meu status do WhatsApp e eu privava só para alguns amigos mais chegados, para as pessoas que eu queria que estivesse próximo de mim, e postava coisas tristes, falando que eu estava triste, que eu estava me sentindo sozinha, que eu queria morrer. Eu postava esse tipo de coisa. Mas ninguém falava nada comigo, ninguém vinha me chamar para conversar comigo, e aquilo me entristecia tanto. Eu achava assim, nossa, ninguém gosta de mim, as pessoas só gostam de mim quando eu tenho algo a oferecer. Meus amigos só gostam de mim na alegria, porque quando eu posto uma foto fazendo alguma coisa legal, todo mundo vem comentar, todo mundo vem falar comigo. Agora quando eu posto que eu tô triste, ninguém vem falar nada comigo, eles não gostam de mim. Eu pensava nisso. Mas, na verdade, meus amigos, eles gostavam de mim, mas eles gostam de mim, mas eles não sabiam como lidar com a situação. Aí eles ficavam em silêncio. Aí quando passava uma semana, aí eles me encontravam, aí me falavam, Tainara, você tá precisando de ajuda, tô vendo que você tá postando algumas coisas tristes. Aí eu ficava assim, eu tô passando por um momento difícil, mas já passou. Porque o momento que eu precisava era aquele momento que eu tinha postado, porque era ali que eu tava na crise, entendeu? Depois, passou. Depois a gente... Porque é tipo uma roda gigante. Uma hora você tá maravilhosamente bem, outra hora você tá péssimo. E era aquela hora que eu precisava de alguém, não era uma semana depois. E eu ficava muito chateada com isso, porque ninguém se importava comigo. E aí que eu quero dar uma dica pra vocês. Se caso tem alguém ao redor que tá dando sintomas, que está depressivo, que precisa de ajuda, gente, se você gosta mesmo dessa pessoa, corre atrás. Não desiste da pessoa, abraça a pessoa, liga pra ela na hora e fala o que você tá precisando. Não julga a pessoa, não tenta medir o tamanho da dor dela, porque se ela tá passando por aquilo é porque ela sabe o tamanho da dor que ela tá sentindo, ela realmente está sentindo, não é fingimento. Então esteja ali, prove que você tá ali, liga na hora, não somente fala, gente, que você é amigo, prove, a gente não quer palavras. Eu lembro que eu cansei de ouvir muita pessoa falar assim comigo, eu estou orando por você.
Aí eu ficava assim, você não precisa de orar pra mim. Gente, eu falava isso. Porque aquilo não iria me consolar naquele momento. Eu sei que oração ajuda muito, mas naquele momento eu queria alguém ali para me abraçar, para entender. Aí a pessoa falava que estava orando para mim, eu tô orando para você, vai dar tudo certo. Passava 5 dias, aí que a pessoa vinha, me encontrava na rua, e aí, Renata, tudo bem com você? Eu, nossa, a pessoa não tá nem aí pra mim, tipo assim, pessoal. Eu costumava falar que as pessoas colocavam, jogava a responsabilidade toda pra Deus. Tipo assim, entrega pra Deus seus problemas. Fala com Deus, eu vou orar pra você porque Deus vai resolver. Gente, a gente precisa, Deus resolve. Eu acredito muito em Deus. Todos conhecem a minha fé, mas gente, quando a gente tá assim, a gente precisa de ação ali naquele exato momento. A gente precisa de um apoio ali naquele exato momento. A gente só quer alguém que a gente pode contar, entendeu? Que pode estar ali com a gente, tipo assim, eu vou enfrentar isso aqui junto com você, a gente tá junto. Mas não é só falar que vai enfrentar, é realmente estar ali todo dia, não desistir. Às vezes a gente fala com as pessoas, tipo assim, não preciso da sua ajuda, não precisa de se importar, mas é porque a gente não quer incomodar a pessoa, entendeu? Aí a pessoa acaba se acomodando e, tipo assim, não vou ajudar não, né? Deixa pra lá e a gente se sente mal, porque fala assim, cara, realmente eu não sou importante pra essa pessoa, porque se eu fosse, a pessoa tava aqui todo dia lutando por mim, e a pessoa não tá, e aí a gente se sente muito mal. Já me senti muito assim, e então a gente tem que parar de falar, né? Quando a gente vê alguém que tá com esse tipo de problema, a gente tem que parar de ficar falando demais e agir, né? Procurar, incentivar a pessoa a procurar um profissional, né? Falar com jeitinho, porque de cara talvez a pessoa não pode aceitar. Falar com jeitinho, dar o seu apoio de verdade, chamar, olha, vamos sair, vamos tomar um sorvete pra gente conversar, vamos, sei lá, gente, fazer uma caminhada, alguma coisa assim. E só que às vezes as pessoas não fazem isso, não é porque as pessoas são maus ou porque elas não gostam de você, às vezes é porque é por falta de conhecimento mesmo. Meus amigos, eu acho que eles faziam isso é porque eles não sabiam como lidar. Eles gostavam de mim, mas eles não sabiam como lidar, eles não entendiam o que fazer. E aí eles acabavam tipo assim, eu não vou falar nada porque eu não sei, eu tenho medo de como ela vai reagir. E eu sou meio grossa também, né? Tipo assim, quando eu tô muito estressada, eu, tipo assim, começo a dar uma resposta mesmo. Tipo assim, eu tô estressada, tipo assim, a pessoa tem que ter muita paciência. Eu não julgo meus amigos por causa disso. Mas a gente tem que saber lidar com a pessoa, porque a pessoa não quer estar assim. A pessoa tá pedindo socorro, ela tá gritando por socorro. E outra coisa também que me deixava muito chateada é quando a pessoa falava que a depressão é falta de Deus. Meu Deus do céu. Não. Gente, até hoje, se alguém fala isso, cara, me tira do sério. Gente, pessoa depressiva não é falta de Deus. Gente, a gente ora, mas eu acho que a gente tem mais Deus do que uma pessoa que fala isso. Porque o tempo todo a gente clama a Deus, pra Deus livrar essa dor, pra Deus tirar a gente desse sofrimento, que a gente não quer mais viver assim. Por que está acontecendo comigo? A gente chora pra Deus, entendeu? A gente pede a Deus, a gente ora o tempo inteiro, não é falta de Deus. Eu mesmo sou um exemplo disso, eu tava na igreja todo dia, cantando todo dia, fazendo tudo na igreja, e olha o que aconteceu, entendeu? Estamos sujeitos a isso, somos seres humanos, a gente tem fraqueza, a gente tem falha, a gente sofre, né? Na Bíblia a gente tem vários exemplos disso. Um exemplo desses é Elias. Elias era um cara de oração, que ele orava e milagre acontecia. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Ele orou, construiu o altar, encharcou o altar de água e orou para Deus mandar fogo do céu, e Deus mandou fogo do céu e pegou fogo no altar, mesmo cheio de água, pegou fogo, consumiu todo o altar. E ele teve um momento da vida dele que ele se sentiu fracassado, triste, falho, e desejou morrer, né? Outro exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. E em Salmos tem vários versos que foi ele que escreveu, vários capítulos, que mostram o quanto ele estava triste, como ele estava com a alma batida, angustiada, clamando a Deus por socorro. Então, a gente está sujeito a isso, somos seres humanos.
Mas nem só por isso que a gente tem que desanimar. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Que a gente tem que procurar entender as coisas antes de julgar. Quando a gente sabe que alguém está passando por um momento desse, pela depressão, estude, leia sobre o assunto, pesquise para procurar saber como que é, o que acontece, por que a pessoa está assim, como eu devo agir, o que é a doença, para você não falar coisas que possam entristecer mais ainda a pessoa e fazer ela ficar pior. Dependendo do que você pode falar com ela, ela pode até crescer o desejo maior de um suicídio. Depressão é uma doença séria que você precisa de tratar, muitas vezes precisa de medicamento, precisa procurar um especialista e precisa de ajuda. Então, se você é um amigo de alguém que está passando por esse momento, incentive a pessoa a procurar ajuda. Não deixe a pessoa largada, fingindo que você não liga para a pessoa que eu sei que você liga. E se você está passando por esse momento de depressão, eu quero que você saiba que por mais que pareça que Deus não está com você, que Deus se esqueceu de você, que você está sozinho, que você não sente Deus, Deus está com você sim. Ele está te observando e está cuidando de você. Ele vai colocar pessoas na sua vida para poder fazer você enxergar o caminho certo. Porque a gente, quando a gente está assim, parece que a gente é cego, a gente não vê uma saída. Né? A gente acha que a saída é morrer para acabar tudo. Mas Deus te ama, Deus me ama. Deus deu o filho dele para morrer na cruz, que foi por você, foi por mim, por nós, por causa dos nossos pecados. E eu acredito que ele tem algo melhor para você. E assim como eu venci, eu acredito que você também vai vencer e que vai um dia poder contar a sua história como eu estou contando hoje. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E dependendo do feedback, quem sabe eu faço um outro vídeo contando direitinho como que eu me senti, o que é, mais detalhadamente como que foi o meu processo de recuperação, como que eu estou hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.